Boa tarde, pessoal. Hoje, então, nós vamos fazer a correção do último roteiro. Para quem não sabe, os roteiros desse bimestre são roteiros com habilidades essenciais para vocês conseguirem seguir o ano que vem numa nova série, ou eu não sei, na verdade, o que vai acontecer o ano que vem, né? Mas são habilidades essenciais para qualquer série, principalmente do ensino médio, tá bom? Então, vocês devem ter percebido aí que são conceitos, não são fáceis para alguns alunos, mas são conceitos mais de base, né? Que dão sustentação a outros conceitos que a gente aprendeu, por exemplo, esse ano, ou que vai aprender mais pra frente, tá bom? Então, vamos lá. O roteiro 1 desse quarto bimestre veio falar de números racionais, diferentes representações dos números racionais, tá? E eu tentei fazer um roteiro um pouco mais contextualizado, com algumas coisas que acontecem no nosso cotidiano. Por isso que ele começa assim. Faustão erra a leitura de pontos no quadro Dança dos Famosos, tá bom? Isso é real porque eu estava assistindo um dia e isso realmente aconteceu, tá bom? Mas os pontos que eu coloquei aí no roteiro, eles são pontos fictícios, tá? Não eram os pontos reais do dia que eu assisti. Bom, então o que ele diz? Ele diz o seguinte, que o casal A fez 15,95 pontos. E o casal B fez 15,96. Beleza até aí. Aí o Faustão diz: casal B perdeu por apenas um ponto. Aí eu pergunto: está correto? Por quê? Eu acho que eu inverti aí no caso, né? Porque quem perdeu foi o casal A, mas enfim. Então, está correto, já não está correto, né? Porque esse número aqui, ele é maior que esse. Então, questão 1, está correto? Não. Então, não está correto. Primeiro, porque esse número aqui, ele é menor que esse. Então, é o casal A que perdeu. Segundo, que quando ele fala um ponto, ele quer dizer uma unidade de medida, né? E o que isso significa, uma unidade de medida? Significa que se fosse por um ponto, aqui estaria 15 e aqui 16. Mas não é. A diferença aqui é de centésimos, porque aqui é a casa dos décimos, aqui é dos centésimos e a próxima aqui é dos milésimos, né? Então, a diferença aqui é de 1/100º, tá bom? Então, beleza. Então, a diferença, vou colocar aqui de 1/100º, tá? Próxima questão, 2. Qual seria a forma correta? Então, casal B vence do casal A com a diferença de 1/100º. Então, casal B vence por 1/100º. Tranquilo? Bom, questão número 3. Você sabia que um erro bem parecido é cometido por nós quando falamos o preço do litro do combustível cobrado na bomba? Bom, você quer um exemplo? Então, qual o preço do combustível para um valor anunciado desta forma que eu coloquei lá no roteiro, né? Vou só colocar aqui para vocês verem. 4,699, né? Como que a gente fala? A gente comenta que é 4,69 centavos, né? Mas o que acontece? Não é. É que é tão pouco, né? Que a gente fica. É a mesma coisa, mas não é, né, gente? Se a gente pensar na quantidade de litros que uma bomba vende por dia, isso faz muita diferença. Colocar 4,699, que é o que os postos de gasolina fazem, colocar esse 9 aqui, porque aproxima esse valor de 70 centavos, né?
Então, se fosse 4,69 centavos mesmo, deveria estar assim, ó, 4,69 ponto. Por quê? Se eu quiser completar aqui com alguma casa decimal, com algum valor, né, aqui na casa decimal dos milésimos, que é a terceira, é um zero. Mas não, o posto de gasolina põe um 9. Então, isso significa que isso aqui é 69 centavos. Isso aqui tá mais próximo de 4,70, tá bom? Ou 4,7, porque isso é igual a isso, tá? Vamos para a próxima questão, que é a questão 4. E ele diz assim, existe diferença entre 4,699 e 4,69? Bom, vamos lá, né? Aqui eu tenho 3 casas decimais. A casa dos décimos, dos centésimos e dos milésimos. Aqui eu tenho casa dos décimos, dos centésimos e não tenho a dos milésimos. Mas eu posso colocar um zero aqui. 4,69 é a mesma coisa que 4,690. E por que eu coloquei esse zero aqui? Para facilitar a visualização de vocês entre esse e esse número, porque aí fica óbvio, né? Que esse número é maior que esse aqui. Aqui é 4,699 e aqui é 4,690. Então, quem é maior, esse é maior. Certo? Vamos para a questão número 5. Então, na questão número 5 aqui, ele diz o quê? Você sabe qual a diferença entre décimos, centésimos e milésimos? Pesquise na internet e escreva qual foi a diferença encontrada. Bom, aí, o que acontece? Nesse meio aqui desses exercícios, eu já meio que expliquei, né? Então, os décimos, ele é a primeira casa decimal. E o que significa, por exemplo, os décimos? É como se eu pegasse um número inteiro, vou pegar aqui o 1, e eu dividisse por 10. Vai ficar 0,1, que é a casa dos décimos, tá bom? Quando tem um número na casa dos centésimos, é como se eu pegasse um número inteiro e dividisse por 100. Por isso que é centésimos. E é por isso que ele vai para a segunda casa decimal, tá? E por 1000, que é casa dos milésimos, é a mesma coisa que dividir por 1000, milésimos, tá? Aí vai ficar 0,001. Ele vai para a terceira casa decimal. Essa é a casa dos milésimos, tá? Isso aqui é uma explicação bem simples para vocês entenderem a posição das casas decimais, tá bom? Bom, continuando aqui, exercício número 6, tá? 6A. Ele diz o seguinte, ele quer que a gente represente os números que a gente deu em cada item e coloque na sua forma fracionária, tá bom? Então, primeiro ele diz 3 milésimos. 3 milésimos é a mesma coisa que isso aqui, ó. Isso é 3 milésimos. E como eu havia explicado nesse exercício aqui, né? É como se eu pegasse o número inteiro e dividisse por 1000. Então, eu tô pegando 3 aqui e dividindo ele por 1000 para ele ficar aqui na terceira casa decimal. Então, qual é a representação fracionária? 3 dividido por 1000, tá? Vamos para o B. Ele diz o quê? 4% é uma representação comercial, né? E o porcento aqui, ele já diz o que eu quero fazer. Eu tô fazendo 4%, tá? 4%. Olha só, tô pegando um número inteiro e dividido por 100. Ele tá pedindo só essa forma, que é a forma fracionária. Eu vou só completar aqui para vocês, ó. 4 centésimos. 4 centésimos. Tá na casa do centésimos aqui, segunda casa decimal, tá bom? Só para fazer um pouco mais de sentido. A representação de 4% na sua forma fracionária e na sua forma decimal. C, ele 4 partes de 10. 4 partes de 10. É isso, né, gente? 4 partes de 10. Essa já é a representação fracionária. Eu vou só simplificar aqui, porque dá para simplificar assim como este também. Vou dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, aqui vai dar 2/5.
Os dois são frações equivalentes, valem a mesma coisa, só que essa é na sua forma irredutível, tá? Vou simplificar esse também por 4 em cima e por 4 embaixo. Tem que dividir pelo mesmo valor em cima e embaixo, tá? Em cima vai dar 1, e embaixo vai dar 25, tá? Os dois dá 0,04, só que essa é a fração irredutível e essa é a fração centesimal, porque tem um 100 aqui embaixo. Certo? Vamos para o exercício número 7. E o exercício número 7 nada mais é que alguns exercícios que foi dado da apostila Aprender Sempre. E a apostila Aprender Sempre tem todos os exercícios que estão nas habilidades essenciais, tá bom? Então, o primeiro é da página 5, exercício 2. Vamos lá para a página 5, exercício número 2. Bom, o que ele quer nesse exercício? É que a gente nomeie as frações, né? Então, tem aí o A, o B, o C, o D. Vou pedir para vocês, eu tô escrevendo aqui, mas vou pedir para vocês acompanharem essa correção com a apostila de vocês na mão, tá bom? C, D, E, F, G, H e I. Bom, na A, ele tem um 2 em cima e um 3 embaixo. Então, a gente chama, é só para nomear, tá bom? Então, como que é o nome dessa fração? 2 terços. É escrever como eu leio, não é 2 com 3 embaixo. Até é, né? Mas o jeito certo de se ler é 2 terços. O próximo, 6 em cima, 7 embaixo. 6 sétimos. Não vou escrever, tá? Mas fica aí. 6 sétimos. Próximo, 1 em cima, 10 embaixo. 1 décimo. O próximo, 2 em cima, 20 embaixo. 2 vinteavos. Tá bom? O E, 1 em cima, 100 embaixo. Fração centesimal. 1 centésimo. F, 2 com 200 embaixo. 2 duzentosavos. G, 3,2. Ele quer como se lê o número... Ah, pode ser fração ou pode ser decimal. Não precisa converter aqui, tá? Então, aqui é 3 inteiros e 2 décimos. Tá bom? 3 inteiros e 2 décimos, porque tá na primeira casa. O H tá 1,45. Como tem 2 aqui, a gente não fala 1 inteiro, 4 décimos e 5 centésimos. Como chegou na segunda casa decimal, a gente equivale esse aqui assim, ó. 1 inteiro e 45 centésimos, tá bom? E o I, que é menos, né? Então, tá 6 negativos e é a mesma coisa desse aqui, ó, só que agora tem 3 casas. Avançou para a terceira casa, então eu chamo todo mundo de milésimos. Então, é 6 negativos e 783 milésimos, tá bom? É isso. Aquela parte que diz embaixo, faça um pequeno texto descrevendo, não precisa, tá? É mais para vocês sintetizarem aquilo que vocês entenderam com esse exercício e guardar aí no caderno para uma possível consulta. Mas se vocês fizeram isso aqui, guarda aí na cabeça, assiste aí a correção e depois, se precisar retomar alguma coisa, a gente retoma só para dar aquela... Bom, precisei fazer um recorte nesse exercício da página 8, exercício 6, que eu cometi um erro, tá? E o aluno Giovanni me alertou, então eu vou refazer, tá bom? Peço desculpas aí para vocês, mas erros acontecem, né? Eu acho que eu tava distraída, não sei. Bom, mas enfim. Pessoal, coloquei aqui escrito que eu acho que vai ficar melhor para visualizar, tá? Aqui é a casa dos décimos, aqui é a casa dos centésimos, e eu vou completar aqui com 0 para que todos tenham a mesma quantidade de casas decimais. E aqui é a casa dos milésimos, que eu vou completar com 0 também, para que todos fiquem iguais nas casas decimais, tá bom? Bom, aqui todos são 1, então a gente pode eliminar essa informação, porque todos são iguais na parte dos inteiros. Agora, nas casas decimais, como a gente completou com zeros, a gente pode fazer a leitura assim.
Aqui tem 210 milésimos. Aqui tem 20 milésimos. Aqui tem 200 milésimos, 2 milésimos e 200 milésimos. Então, qual é o valor maior aqui? O 210, o 20, o 200, o 2 ou o 200? Nesse caso, é o 210, né? Alternativa A Lúcia é que tem um valor de ticket maior. Bom, próximo exercício é página 10, exercício 2 e 3. Então, vamos lá para a página 10, exercício 2 e 3. E ele diz o seguinte, no 2, ele fala assim, 2 primeiro. Ele coloca 0,125 e ele pede a fração que representa esse decimal aqui. Então, olha só, gente, como se lê isso aqui? 125 milésimos. 125 milésimos. Então, o jeito como eu leio é justamente o jeito que eu escrevo na fração, tá? Ou vocês podem simplesmente pensar que tem 3 casas decimais aqui, então esse número de baixo tem 3 zeros. Porque se tivesse 4 casas decimais, aqui seria 10.000, tá? Mas o intuito desse exercício aqui é que você perceba que o nome ele influencia diretamente no exercício, tá bom? Bom, aqui em cima e embaixo eu consigo observar que dá para dividir por 5 embaixo, tá? Porque se vocês olharem lá nas respostas, ele tá pedindo a fração irredutível, por isso que a gente tem que dividir aqui. 125 dividido por 5 dá 25, tá? E 1.000 dividido para 5 dá 200. Opa! Aí dá para dividir por 5 de novo, tá? Em cima e embaixo. 25 dividido por 5 é 5. E 200 dividido para 5 é 40, tá bom? Dá para dividir por 5 de novo em cima e embaixo. 5 dividido para 5 é 1. E 40 dividido para 5 é 8, tá bom? Então, é 1/8, alternativa D. Bom, próximo exercício, ele pede o exercício número 3, também da página 10, e ele fala o seguinte, explique com as suas palavras por que 0,25 é igual a 1/4. Você pode escrever com as suas palavras ou você pode fazer a justificativa matematicamente, eu vou aceitar, tá bom? Que é como eu vou explicar aqui. Bom, 0,25 é a mesma coisa que 25 centésimos, tá? Por quê? Porque tem 2 casas decimais aqui, tá? 25 centésimos. E aí, tenho 25 centésimos agora, vou simplificar. Vou dividir por 5 aqui em cima e por 5 aqui embaixo. 25 dividido por 5 dá 5 e 100 dividido por 5 dá 20, tá? Dá para dividir por 5 de novo. 5 dividido para 5 é 1 e 20 dividido para 5, adivinha? 4. Então, por que 0,25 é igual a 1/4? Porque a representação fracionária de 0,25 pode ser expressa assim. E simplificando até chegar numa fração irredutível, vai dar 1/4. Ou ainda, se você pegar 1/4 e dividir 1 por 4, vai dar 0,25. Veja só, 1 dividido para 4. Quantas vezes o 4 cabe no 1? Nenhuma. Põe a vírgula e um 0. Quantas vezes o 4 cabe no 10? 2 vezes, que dá 8. 10 menos 8, 2. Quantas vezes o 4 cabe no 2? Nenhuma. Já tem a vírgula, põe o 0. Quantas vezes o 4 cabe no 20? 5, que dá 20 e não sobra nada. Então, 1/4 também é igual a 0,25. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui da explicação. Se ficou alguma dúvida, me chama, me pede explicação que eu ajudo vocês. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima.